Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a minha perspectiva sobre alguns dos erros mais comuns que eu tenho visto sendo cometidos principalmente por pessoas que estão iniciando na jornada do minimalismo. Meu nome é Júnior Cuyava e você está no canal Vida Simples, onde a gente fala semanalmente sobre como ter uma vida com mais suficiência. Os tópicos que a gente vai abordar nesse vídeo, obviamente, são baseados na minha perspectiva. Eu nomeei eles como erros, mas se uma coisa é um erro ou não, é uma questão de perspectiva. E principalmente, os erros podem ensinar muita coisa pra gente e enriquecer a nossa experiência. Tendo dito isso, todos os tópicos que a gente vai falar nesse vídeo são coisas que podem atrapalhar a experiência com o minimalismo. Então é muito bom ficar atento a esses aspectos para trazer para você a melhor experiência possível de acordo com as suas condições. Destralhar além do limite. É claro que quando a nossa mente começa a mudar, a gente sente vontade de mudar as coisas em volta. É muito comum olhar para o ambiente, para os objetos e sentir que aquilo ali tudo não representa o estado mental que você está. Então o destralhe é um bom ponto de partida e muitas vezes é muito empolgante, porque dá a impressão que é possível, de certa forma, materializar instantaneamente o minimalismo na tua vida. E apesar de muita gente ter a dificuldade de se desapegar das coisas, o inverso também acontece. Destralhar além do limite é um comportamento que pode ser muito nocivo e que pode prejudicar fortemente a sua jornada. É bem importante fazer uma avaliação totalmente intencional e bem clara para entender o que realmente precisa ser destralhado. Tão ruim quanto acumular coisas é destralhar o que não precisa ser destralhado, porque em outro momento, um momento de consciência maior, ou mesmo um momento em que você vai precisar de alguma coisa que você destralhou, o arrependimento ele pode vir forte. E às vezes esse sentimento é o que pode acabar com a sua motivação ou até fazer você se desconectar totalmente do minimalismo. E o pior ainda é se você, depois de ter se livrado dessas coisas que você precisa, começar a consumir mais para criar esse, entre aspas, ambiente minimalista. E isso nos leva exatamente ao próximo ponto. Trocar um perfil de consumo nocivo por outro. Uma coisa que eu gosto no minimalismo é essa coisa dele ser único para cada um. É único nas coisas individuais e geral nas bases, nos fundamentos. Mas o que acontece muito quando se conhece o minimalismo é ter aquela impressão de que você tem que fazer determinadas coisas. De repente, para pelo menos parecer um pouco mais com essas pessoas que te inspiram, mas na verdade você não tem que fazer nada que não tenha um benefício claro para você. Então, no começo, mesmo que pareça que você tem que se encaixar nesse grupo, isso não é verdade, porque na verdade esse grupo nem mesmo existe. Parece que a gente se move de certa forma por essa mentalidade de se encaixar na tribo. E essa coisa de querer se encaixar pode ser muito desgastante. E quando eu falo sobre abandonar um perfil de consumo nocivo para adotar outro, é sobre essa tentativa de ressignificar todos os objetos em volta, querer comprar as coisas novas para que seu ambiente se encaixe a essa vibe que você tá. Comprar novos móveis, novas roupas, querer transformar tudo além da conta para se encaixar num padrão estético. É como eu falei antes. É perfeitamente normal, quando uma mudança na mente da gente acontece, que a gente queira também transformar o ambiente em volta. Mas o ponto de atenção que a gente está falando aqui é não trocar esse padrão de consumo nocivo por outro. Eu não estou dizendo que é um pecado você querer ter uma casa com ambiente clean, comprar coisa nova, mudar o ambiente, mas sim que isso não precisa ser uma obrigação. Você não tem que fazer nada para se encaixar. Com o minimalismo é muito importante a gente ressaltar que a gente está buscando abandonar uma cultura de consumo por aparência, do consumo desnecessário além da conta. E a gente já está acostumado culturalmente com esse consumo. Então, como você está mudando de uma vibe para outra, cuidado para não cair na mesma armadilha, entendeu? Adotar medidas sem intencionalidade. Uma ótima maneira de começar no minimalismo é buscar referências, é buscar conteúdo, assim como você está fazendo agora. Muitas vezes essas pessoas testaram medidas, hábitos, padrões, ações, coisas que funcionaram bem com elas e criam conteúdo em cima disso, que é o que eu estou fazendo agora. Porém, eu sempre deixo muito claro que é importante você adotar medidas para você
que fazem sentido com a sua realidade. Por exemplo, teve uma vez que me perguntaram: você já ficou um ano sem comprar? Como eu já vi outros minimalistas fazendo? E eu nunca fiquei um ano sem comprar e provavelmente nunca vou fazer isso. Porque isso poderia trazer mais malefícios do que benefícios para mim. Mas de repente, para você pode funcionar, se você tiver bons motivos para fazer isso. Por exemplo, se você tiver vício em compras. Então é muito importante, antes da gente adotar alguma medida, principalmente as radicais como essa, que a gente tenha feito um exercício consciente de avaliação antes de fazer essa aplicação. Evitar de ter uma experiência ruim, pesada, traumática, o que vai te atrapalhar a experimentar os reais benefícios do minimalismo. E falando de experiência sofrida, isso nos leva ao próximo tópico. Ser radical. Na minha visão, a jornada do minimalismo não precisa ser sofrida, mas isso também não quer dizer que para você nunca vai ser. Só que para mim é muito importante aproveitar cada processo. Por exemplo, às vezes quando eu sinto vontade de fazer uma compra por impulso, quando eu evito ela, no momento ali eu sinto um ruinzinho. Mas depois, quando passou um tempo ali que eu percebi que eu evitei uma compra por impulso, o sentimento é muito bom. É o ato da organização, por exemplo, que muita gente acha um saco organizar as coisas, né? Eu procuro fazer essa experiência ser o mais prazerosa possível. Primeiro, focando no benefício que aquilo ali vai me trazer e aproveitando o prazer de ver essa ordem surgindo, sabe? E segundo, criando um ambiente confortável para que aquele momento ali seja uma coisa prazerosa, sabe? Às vezes organizando, ouvindo umas músicas que me relaxam, ouvindo um audiobook, ouvindo um podcast, algum conteúdo que eu gosto. E também encarando aquela ação, sabe, com a mentalidade de aquilo ali que eu estou fazendo vai trazer um benefício para mim. Eu tento sentir a energia desse objetivo que eu estou buscando, sabe, de ter uma vida mais organizada. Sentir aquilo ali, entendeu? E aí dá uma inspirada e eu curto o processo. Principalmente, não tem necessidade de ser radical, sair aí adotando tudo quanto é medida difícil de fazer. Tipo essa aí, de ficar um ano sem comprar. Não que eu abomine isso aí de ficar um ano sem comprar, mas é importante ver se isso é realmente útil. Sei lá, eu não acho legal querer mudar tudo que você faz radicalmente, sabe? De forma muito abrupta, assim. E daí surfar nessa onda aí da empolgação, da motivação e não construir uma base sólida para o negócio se sustentar de forma saudável, sabe? Eu creio que tudo isso tem que ser feito gradualmente, né? Bem pautado na intencionalidade e principalmente que faça sentido com a sua realidade, que te traga mais benefícios do que malefícios. É só antes de você adotar qualquer coisa fazer a seguinte análise: quais benefícios que isso vai me trazer e quais malefícios? Se os malefícios são maiores do que os benefícios, simplesmente você não adota. Tópico bônus. E o último erro, é certamente o mais grave. Se você tem interesse no minimalismo e não está inscrito nesse canal ainda, é um grande erro. E se você concorda ou discorda de todos esses tópicos, ou se você tem, sei lá, alguma coisa para adicionar, a gente ficaria muito feliz em ter o seu comentário para a gente construir esse conhecimento juntos. O principal objetivo desse canal é que a gente possa construir juntos um conhecimento. Então a sua participação é muito importante para a gente. Então muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo. Falou!